Entre as majestosas montanhas dos Balcãs e as águas cristalinas do Mar Adriático, a Albânia esconde uma riqueza de curiosidades que cativam e surpreendem os visitantes. Desde sua história tumultuada até suas tradições únicas, cada aspecto da Albânia revela uma história intrigante e um charme incomparável. Localizada na região dos Balcãs, no sudeste da Europa, a Albânia compartilha fronteiras com Montenegro, Kosovo, Macedônia do Norte e Grécia. Além disso, possui uma costa banhada pelo Mar Adriático e Mar Jônico. Essa localização estratégica confere à Albânia uma mistura única de influências culturais, históricas e geográficas. Administrativamente, o país está dividido em 12 distritos, cobrindo uma área de aproximadamente 28 mil quilômetros quadrados. Esta divisão não apenas define a estrutura administrativa do país, mas também reflete a rica diversidade de suas paisagens. No norte, as imponentes montanhas dos Alpes albaneses dominam o cenário, oferecendo vistas espetaculares e servindo como lar para comunidades que mantêm tradições antigas em meio a um ambiente natural quase intocado. Ao sul, a Albânia se estende até a sua deslumbrante Riviera Albanesa, uma faixa costeira ao longo do Mar Jônico e do Mar Adriático. As praias de águas cristalinas e as enseadas isoladas tornam o local um destino turístico crescente, com destaque para a cidade de Saranda. A cultura albanesa, rica e diversificada, é resultado da interação de diferentes grupos étnicos formados por albaneses, gregos, romenos, macedônios, montenegrinos e outras nacionalidades, além dos anos de formação territorial que implicaram na influência de diversas outras culturas. Com cerca de 2.800.000 habitantes, a Albânia possui uma história marcada por diversas dominações estrangeiras e períodos de instabilidade. Suas raízes remontam ao antigo reino da Ilíria, mas ao longo dos séculos, a região foi conquistada por romanos, bizantinos e, por fim, pelos otomanos. A independência, conquistada em 1912, foi apenas o início de uma nova era de desafios. Após a Primeira Guerra Mundial, a Albânia passou por um período de instabilidade política, marcado por disputas internas e intervenções estrangeiras. A Segunda Guerra Mundial trouxe ainda mais sofrimento para a Albânia. O país foi ocupado pela Itália fascista em 1939 e, posteriormente, pela Alemanha nazista. A guerra civil e a resistência contra os ocupantes agravaram a situação humanitária e causaram grandes danos ao país. No pós-guerra, a Albânia adotou o regime comunista, alinhando-se inicialmente à União Soviética e, posteriormente, à China. Entre 1944 e 1991, a Albânia, sob o regime comunista de Enver Hoxha, se tornou um dos países mais isolados do mundo. A ditadura stalinista, caracterizada por repressão e culto à personalidade, impôs restrições severas à liberdade. Como resultado, o governo albanês proibiu, sob pena de morte, a saída de seus cidadãos e impôs restrições rigorosas à entrada de estrangeiros. Em um ato extremo, Enver Hoxha declarou a Albânia o primeiro país ateu do mundo em 1967, ordenando o fechamento de igrejas, mesquitas e outros locais de culto. Essa medida radical buscava erradicar toda forma de religião e fortalecer o controle do Estado sobre a sociedade. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, a Albânia passou por um processo de transição para a democracia, realizando suas primeiras eleições multipartidárias em 1992. No entanto, a herança do comunismo ainda se faz presente e o país enfrenta desafios para desenvolver sua infraestrutura turística e modernizar sua economia. A Albânia tem demonstrado um forte interesse em se tornar membro da União Europeia. Essa integração é vista como uma oportunidade para promover o desenvolvimento econômico, fortalecer as instituições democráticas e aproximar o país dos padrões europeus. A União Europeia, por sua vez, avalia periodicamente o progresso da Albânia em relação a critérios como a estabilidade de instituições, economia de mercado e respeito aos direitos humanos, que são criteriosamente examinados durante o processo. A proximidade com a Itália, localizada do outro lado do Mar Adriático, desempenha um papel significativo nas relações da Albânia com o resto da Europa. Essa conexão geográfica não só enriqueceu a diversidade cultural albanesa, como também impulsionou a vitalidade econômica do país. De modo geral, os Balcãs são uma região de grande diversidade étnica e cultural. A Albânia, com um rico histórico de coexistência religiosa,
possui uma população diversificada em termos de crenças. Embora tenha sido predominantemente cristã, a composição religiosa do país evoluiu ao longo dos séculos, com uma significativa presença muçulmana. Após a Segunda Guerra Mundial, o país vivenciou um período de intensa repressão religiosa, sob um regime comunista que promoveu o ateísmo. Mesquitas e igrejas foram fechadas ou convertidas, e a prática religiosa foi severamente restringida. Com o fim do comunismo, a Albânia passou por uma profunda transformação, permitindo a reabertura de locais de culto e a livre expressão da fé. Atualmente, a população albanesa pratica diversas religiões, sendo as principais o islamismo e o cristianismo. A Albânia viveu um período significativo de socialismo e comunismo durante boa parte do século XX. O regime comunista foi instaurado logo após a Segunda Guerra Mundial e se manteve até o início de 1990. Durante esse tempo, o país foi governado pelo Partido do Trabalho da Albânia sob a liderança de Enver Hoxha, que comandou o país de 1944 até sua morte em 1985. Durante esse período, a Albânia adotou uma abordagem extremista e autossuficiente do comunismo, seguindo uma interpretação radical do marxismo-leninismo. O regime buscou estabelecer uma sociedade sem classes e sem propriedade privada, promovendo a eliminação de influências capitalistas e religiosas. Essa ideologia extremista levou a Albânia a um isolamento internacional profundo, especialmente após a ruptura com a União Soviética na década de 60 e a subsequente perda de apoio da China na década de 70. Sob o regime de Enver Hoxha, a Albânia transformou-se em um verdadeiro campo minado de bunkers. Com o pretexto de proteger o país de uma possível invasão, o ditador ordenou a construção de aproximadamente 170 mil dessas estruturas fortificadas, desde pequenas casamatas até um gigantesco bunker de 5 andares nos arredores de Tirana, construído especialmente para ele. 2 dos bunkers mais famosos da Albânia, o Bunkart 1 e o Bunkart 2, foram transformados em museus e estão localizados em Tirana, a capital. O primeiro, maior e mais completo, oferece uma experiência mais rica aos visitantes, enquanto o segundo, mais central, é uma opção conveniente para quem está explorando a cidade. Tirana, a capital, é a maior cidade do país, com aproximadamente 550 mil habitantes. Fundada em 1614 pelos otomanos, a cidade só se tornou realmente importante a partir de 1920, quando se tornou a capital. Desde então, Tirana passou de uma pequena cidade otomana para um centro político e cultural. O coração de Tirana é a Praça Skanderbeg, com a estátua equestre de seu herói nacional e a mesquita Ethem Bey, construída no século XVII. Ao lado, encontra-se a famosa Torre do Relógio, datada de 1822. Os edifícios que circundam a praça refletem diferentes épocas, desde o traçado original, concebido por arquitetos italianos, até o Palácio da Cultura, de inspiração soviética. O Museu Nacional de História narra o rico patrimônio histórico do país. Outro ponto turístico imperdível é o Jardim Botânico, com seu lago natural e diversos lagos artificiais. Além de ser cortada por 2 rios, Tirana ficou conhecida internacionalmente por seus edifícios coloridos, iniciativa do artista Edi Rama, que foi prefeito da cidade a partir do ano 2000. Nos arredores de Tirana, encontra-se Kruge, onde se ergue o imponente Castelo de Kruge, construído no século X. Deste local, o herói nacional Skanderbeg liderou a resistência contra o Império Otomano no século XV. Símbolo da identidade albanesa, o castelo oferece uma vista panorâmica da região e abriga um museu que narra a história da cidade e do país. Na costa do Mar Adriático, encontramos Durrës, a segunda maior cidade da Albânia. Fundada em 627 a.C. por colonos gregos, Durrës é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Europa. A 45 quilômetros ao sul de Durrës, encontra-se a fortaleza de Bastove, construída no século X pelos angevinos de Nápoles. Utilizada como base militar para controlar o comércio entre o Mar Adriático e o interior da Albânia, a fortaleza está localizada nos limites do Parque Nacional de Divjake Karavasta, um local de beleza natural exuberante. A Albânia é conhecida por suas paisagens diversificadas, que vão desde os picos escarpados dos Alpes albaneses até as idílicas praias do sul, intercalados com dezenas de parques naturais e cidades históricas.
a antiga Via Egnácia, que ligava a cidade portuária de Durrës a Istambul, e a Estrada de César, que atravessa o Parque Nacional de Logara, são testemunhas do rico passado da Albânia e oferecem vistas panorâmicas espetaculares. O Parque Nacional Divjake-Karavasta é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e um refúgio para uma rica diversidade de vida selvagem. A combinação de lagoas salgadas, pântanos e florestas cria um habitat único para inúmeras espécies de aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Nos últimos anos, o turismo de aventura tem se desenvolvido rapidamente, com a criação de rotas de montanha como a de Prokletije e as Montanhas Malditas, que formam uma fronteira natural entre a Albânia, Montenegro e Kosovo. Caracterizadas por picos rochosos, desfiladeiros profundos e prados alpinos, essas regiões são um paraíso para os amantes da natureza. O Parque Nacional de Tef, com suas florestas de abetos e pinheiros, cachoeiras e a tradicional aldeia de Tef, é outro destino popular. No norte do país, o Parque Nacional de Valbona Valley, com suas paisagens alpinas, florestas densas e o rio Valbona, oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar a natureza em sua forma mais pura. O sudoeste da Albânia é uma região rica em história, cultura e natureza. Lá, podemos encontrar diversas joias, como a cidade de Berat, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Deslumbrante com sua arquitetura otomana, Berat é conhecida como a Cidade das Mil Janelas. Perto dali, encontra-se o importante sítio arqueológico de Apolônia, que remonta ao século VII a.C. Entre essas duas joias históricas, estendem-se vastos olivais, onde árvores centenárias produzem um azeite de oliva de altíssima qualidade. Na cidade de Vlorë, os amantes de praia encontrarão o paraíso, enquanto os entusiastas da história poderão explorar ruínas gregas e romanas. A aventura continua em Sarandé, ponto de partida para Butrint. Esta cidade milenar foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1992, atestando sua importância histórica e cultural. Finalize sua aventura na charmosa Gjirokastra, a Cidade de Pedra. Com suas casas de pedra e ruas de paralelepípedos, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, você fará uma viagem no tempo. Em seguida, mergulhe na exuberância do Vale do Vjosa, um paraíso natural conhecido por seu rio sinuoso, exuberante vegetação e diversa vida selvagem. Embarque em trilhas por florestas verdes e pelas margens do rio Vjosa, desfrutando da tranquilidade da natureza. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.